porque está escrito, aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Essa foi a segunda tentação. Jesus, ele sabia que ele tinha confiança no Pai, pois a confiança verdadeira é aceitar a palavra de Deus e não necessitar em testá-la. Jesus, ele não testou a palavra de Deus, pois ele sabia que Deus, ele é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele não testou Deus, mas sim, disse-lhe Jesus, também é escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. A terceira tentação que Jesus tomou foi essa, Mateus 4, do 8 ao 9. Novamente transportou o diabo ao monte, muito longe, muito alto, e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Meu Deus do céu. Jesus sabia que ele se tornaria rei. Mas só que esse foi um atalho de diabo para ele. E ele sabia que não deve seguir atalhos. Vamos abrir agora a nossa Bíblia em Hebreus, no capítulo 2. No capítulo 2, o versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Ele se encheu de glória, provando a morte, e só sim a morte, não adorou a Satanás, pois isso era um atalho. Então a questão é, você pode usar o meio errado e no fim conseguir fazer o bem? Não. Esse foi um jeito errado que Satanás queria que Jesus ficasse. Mas só que Jesus sabia que aquilo não era o bem para ser feito, o bem da nossa humanidade. Agora temos, Jesus ganhou essa tentação e nos ensinou a vencermos, nos ensinou a não cair em tentação, pois a sua palavra diz bem clara, vigiai e orai, para que não caísses em tentação. E ele nos ensinando essa vitória, temos que fazer o quê? Confiar em Deus, o uso das suas escrituras, resistir ao diabo. Esse é o ponto crucial de nossas vidas. Jesus, ele nunca fez o que sabia. Não era certo que Deus nos ajude a seguir seus passos. A soberba, os frutos, o dolo, os maus desganos, os homicídios, os adultérios, as blasfêmias, a inveja, a prostituição, a avareza. Isso são coisas vãs que nós vemos que tentam nos atingir como tentações. Mas essa tudo, homens de Deus e Jesus passou, porque nós não seguimos o seu exemplo. Que Deus possa sempre nos ajudar. E vamos ver agora 4 coisas importantes que Deus quer que nós saiba que Ele é o nosso Senhor. Primeira coisa, Deus quer que você saiba que está salvo. Agora, 1 João, capítulo 5, do 11 ao 12. Este é o testemunho. É este, que Deus nos dê a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem um filho de Deus não tem a vida. Aquele que não tem Deus não tem nada e não consegue vencer a tentação. Segundo, Deus quer que você saiba que pode resistir à tentação. Agora anote aí também, 1 Coríntios,
capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Esse é o segundo ponto em nossa história. Deus quer, veja bem, grave bem, Deus quer que você saiba que pode resistir à tentação, pois a tentação é humana. E pelo contrário, Deus dá livramento de sorte para que vocês possam suportar. Terceiro ponto que Deus quer que você saiba. Deus quer que você saiba que lhe perdoará os pecados. Se você pecar ou cair em tentação, Ele perdoa os seus pecados. Agora, 1 João, capítulo 1 e 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se simplesmente, amigos e ouvintes da palavra de Deus, simplesmente se nós confessarmos com nossa própria boca, pois bem, Deus sabia que Adão tinha pecado e desobedecido a Ele, mas Ele queria ouvir da boca de Adão quando disse: Adão, por que se esconde de mim, Adão? Diz com sua própria boca: ah, Senhor, estou nu, pois tinha comido da ciência do mal e do bem, e viu que pecou e desobedeceu a Deus. Mas Deus ouviu da sua própria boca. Quarto ponto agora. Deus quer que você saiba que Ele ouve e responde às suas orações. Agora abra a Bíblia em João 16 e 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pede e recebeis, para que a vossa alegria seja completa. Oh, tão grande é a alegria que nós temos em Deus. Deus, Ele pensa em todas as maravilhas que fez e o que vai fazer. E o que vai fazer. Você vai amá-lo, não vai? É isso mesmo que Ele quer. Sim. Nós vemos como resistir à tentação, meus irmãos. Tem mais de 10. Vou dar um primeiro ponto. Primeiro, a palavra de Deus. A confiança em Deus e a necessidade de orar, pois muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E assim vemos os nossos pontos, irmãos. E assim, vamos ficar agora por aqui, pois o momento já é acabado. Tem muitos ouvintes ainda ligando e pedindo música. E agora já é o momento de nós nos despedirmos por hoje. E agora, eu queria fazer um convite a essas pessoas que estão escutando por rádios, os vizinhos dos nossos amados queridos irmãos. Resistir à tentação, irmãos. Aceitai ao nosso Senhor e Rei Salvador Jesus, pois só Ele é o caminho, pois na sua palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Queria deixar simplesmente a paz e agradecer mais uma vez, primeiramente a Deus, segundo a nossa rádio sintonia, ao nosso amado querido Sandro, e queria agradecer também aos meus professores, irmão Marcos e irmão Elton, do discipulado. Que Deus vos abençoe. Amém. Amém. Sinfonia. Duas vezes saiu. Não, bota aí música agora, sabe? E a minha aí depois, agora você terminou. Não é meio-dia já? Só 10 minutos. Mas só tá aí, foram pisciando. Bota as duas. Mas vai demorar, sabe? Nós queremos pedir depois da pregação uma oração por ela.